O vídeo de hoje é para quem precisa vender mais, para quem precisa divulgar o seu serviço, divulgar o seu produto, mas tá com pouco dinheiro, tá com muito pouco dinheiro. E o que eu vou falar aqui é uma coisa que normalmente a gente sabe, tá? A gente já sabe, mas a gente reluta em falar, pô, será que eu preciso fazer isso mesmo? E eu vou te contar exatamente o que eu apliquei, o que eu fiz e o que parte desse livro aqui, ó, embaixo de uma página só, que é duro de fazer, mas você vai entender que é totalmente lógico e depois de você aplicar ali pelo menos um pouquinho, você vai falar, nossa, meu Deus, eu devia ter feito isso antes, que é pegar a sua comunicação e falar para uma pessoa especificamente, ou seja, para um ICP, para um público-alvo, tá? Um público que seja ideal. Por exemplo, o que ele fala aqui no livro, tá? Um fotógrafo. Ele puxa um fotógrafo, pode ser um fotógrafo de casamento, pode ser um fotógrafo de publicidade, pode ser um fotógrafo de restaurante, pode ser um fotógrafo de evento social, ele pode ter várias especialidades, né? Então quando a pessoa entra no site dele, vai lá, olha lá, caramba, ele faz fotografia de produto, faz fotografia de casamento, faz fotografia de 15 anos, faz fotografia de sei lá o que, faz um monte de coisa. Beleza, a pessoa entrou nesse site. Aí entrou num outro site e essa pessoa é uma noiva, tá? Num site que é assim, fotógrafo de casamento. E só tem foto de noiva, só foto de noiva, só foto de noiva. Você acha que essa noiva vai contratar aquele fotógrafo generalista ou o fotógrafo de casamento? Muito provavelmente ela vai contratar o de casamento. Eu já atuei muito nessa área também de casamento e a preocupação maior delas é, cara, é o meu único dia. Elas pretendem, né? E acho que todo mundo na face da Terra pretende casar uma vez só, né? Então não vai ter replay. Então ela vai preferir um cara que seja especialista, uma pessoa que faça somente isso. E isso é o poder de uma comunicação bem segmentada. Mas Grilo, então eu não vou. Se o cara quiser entrar lá e quiser me contratar para um 15 anos, quiser me contratar para tirar foto de um produto, eu não vou fazer? Óbvio que vai. É claro que vai. Só que a sua comunicação, ela vai estar focada em uma única pessoa, ou seja, na dor de uma única pessoa. Por quê? Para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que você tem uma substância, tá? E aí você tem 2 copos para botar essa substância. Você botou metade num, metade do outro, você vai mexer. Beleza? Agora você tem essa mesma quantidade de substância e botou num outro copo e começou a mexer. Qual que você acha que vai ficar mais denso? É um exemplo óbvio, mas é só para você ver com o exemplo do fotógrafo e com esse exemplo aqui, que quanto mais você se concentrar e focar, o poder do foco em uma única coisa, você vai poder cobrar mais caro, porque você vai estar entregando um produto de maior qualidade na percepção da pessoa e até na sua mesmo, já que você vai começar a fazer aquilo de forma mais vezes. De novo, não é para você deixar de vender os outros produtos, não. Isso aqui é uma estratégia de marketing para você ter a sua mensagem amplificada. Comunicação, ela é repetição, ou seja, repetição de uma ideia, até que a pessoa, putz, é o fotógrafo de casamento, para a gente manter aqui no mesmo exemplo, é o fulano de tal. Isso porque você tem pouco dinheiro, tá? Se você tiver muito dinheiro, aí você vai distribuindo a campanha em todo lugar. Esse vídeo aqui é para quem está com pouca verba, precisa ter um tiro certeiro, senão é capaz de sair do mercado, tá? Você vai fazer a estratégia, não sei quem aqui já jogou War. War era um jogo que você precisava dominar alguns territórios e o objetivo final era ou dominar o mundo, eu brincava assim com os meus amigos, ou um objetivo que você tirava numa cartinha. A gente nunca sai espalhando exércitos por aí, né? A gente colocava e vamos dominar a América do Sul primeiro e depois expandia. E é exatamente isso que você vai fazer. Para continuar no mesmo exemplo, você vai começar como um fotógrafo de casamento ou de produto, escolha um nicho, dominou aquele nicho,
fez dinheiro e vai fazer muito dinheiro com isso, você começa a ir em outras vertentes. Mas você precisa recuar, a partir de um ponto, expandir a sua mensagem. A partir do momento que você... Desculpa, tá, gente? Eu tô meio gripado. Se você... Depois que você expandir a sua mensagem, e aí sim você vai. Aí vai dizer, mas Guilherme, mas tem muita gente que fala que não é para fazer isso, que a gente precisa expandir, falar em todos os lugares, você não vai perder. Você precisa entender o contexto dessa pessoa. Normalmente as pessoas jogam no contexto delas. Isso aqui funcionou para mim. Funcionou, mas todas as condições eram iguais. Ela tem a mesma condição que você tem agora no momento? Ela tinha pouco dinheiro? Eu gosto muito do meme que fala, aquele ator que faz o Superman, né? Aí tem escrito assim embaixo: como conquistar uma garota? Ele fala, é só ir lá e falar com ela. É óbvio, né? Eu esqueci o nome dele. Ele é o cara do Superman, ele é um cara lindo, bonito. Ele fala lá, boa tarde, pão com ovo. A pessoa já vai se derreter. Agora a gente não, pô. A gente é feio, pô. A gente precisa de uma outra estratégia. Precisa identificar com a pessoa. Precisa fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Se tornar especialista em uma coisa, se identificar, ver qual é o assunto que aquela pessoa gosta e falar daquele assunto, não falar pão com ovo, qualquer coisa. Porque ela pelo menos vai criar uma intimidade com você e vai falar, pô, legal, essa pessoa parece ser gente boa. O cara, ator Superman, não tá nem aí. É lindo, vou lá e vou ficar com ele. E aí, como que a gente escolhe, por exemplo, isso? Nesse livro, ele dá uma coisa aqui que ele fala sobre GVL. Deixa eu achar aqui no livro, ó. Essa formulazinha aqui. Não vai dar pra ler não, né? Que ele fala, beleza, e como que a gente vai escolher o nosso subnicho? Tá? GVL. G, gratificação pessoal. Até que ponto você gosta de lidar com esse tipo de cliente? Perdoa demais, tá? Demais. Por eu estar gripado assim e ficar tossindo. Então, gratificação pessoal. Até que ponto você gosta de lidar com esse tipo de cliente? Vou permanecer no exemplo do fotógrafo. Cara, eu gosto de cliente de casamento, não gosto de agência. Melhor contratar, fazer um serviço para ficar tirando foto de produto, ficar tirando foto de publicidade. Esse é um ponto. Então, o que você gosta? Para você começar no que você gosta. De novo, você não vai ficar aqui, mas você vai dominar esse território. Porque quando você é especialista, você inclusive cobra mais. Você pode cobrar muito mais por isso. Quando a gente está doente e está com problema no coração, a gente não vai num clínico geral. A gente vai num cara que cuida de coração e não importa o preço. Então, quando a gente quer o melhor, a gente vai naquele cara que é naquele assunto. Valor de mercado. Então, primeiro, gratificação pessoal. Segundo, valor de mercado. Até que ponto esse segmento de mercado valoriza o seu trabalho e estão dispostos a pagar pelo serviço? Não adianta você ser um especialista em coisa que a galera não valoriza. Né? Então, de novo, o exemplo do fotógrafo para a gente não sair. Se a galera na sua cidade, por exemplo, valoriza poucos fotógrafos de casamento, mas tem muita agência e eles pagam bem para quem tira foto de produto e serviço, talvez seja um ponto para ir lá, tá? E a última é o L de lucratividade. Até que ponto o trabalho que você faz para esse segmento é lucrativo? Ou seja, quanto que você consegue botar dinheiro? Você gastou tudo, por exemplo, de novo, fotógrafo. Falar de casamento, você vai ter que contratar uma equipe, não dá para ser só você. Aí você tem que pagar essa equipe. A galera paga um certo valor para você ir lá. Pô, no de agência, você pode ir sozinho. A galera paga um valor que às vezes pode ser menor, mas no final da conta ali você ganha mais. Então esse é o ponto. Aí o que você vai fazer? Você fez o seu G, o seu V e o seu L e você pontuou lá de 0 a 10. Você vai fazer esse somatório e ver qual é o total e escolher por ali. É assim simples, sem emoção, tá? A emoção você vai botar ali no seu primeiro, no seu G, né? Que é a sua gratificação pessoal. O resto você vai somar, tá? Ele bota essa tabelinha até, inclusive porque é também nesse exemplo do fotógrafo, ó, bem simples, né? E tá ali.
tá? Aí ele escreve um negócio que é o que eu já falei aqui no vídeo, ó. Isso não significa que você não possa pegar trabalhos fora do seu público-alvo ideal. Por ora, porém, o esforço de marketing estará concentrado em um segmento ideal. Ou seja, toda a sua campanha, toda a sua publicidade, toda a sua comunicação vai ser para um cliente específico e nada mais. O foco aqui é isso, de novo, o foco, eu não estou te falando para você trabalhar com uma única coisa, estou falando para você divulgar, falar a sua mensagem para uma única coisa, para um subnicho. O tom desse vídeo é todo esse. Pega, faça isso por um tempo razoável e você vai ver que você vai poder cobrar mais, muito mais, porque você vai ser reconhecido como aquele especialista e a sua mensagem vai atingir aquela pessoa de forma específica. Tem um outro livro, esse aqui, A Ciência da Publicidade, que ele fala sobre como chamar a atenção das pessoas, né? E o melhor jeito de chamar a atenção das pessoas seria pelo nome delas, né? E aí no exemplo ele usa o Abe Jones. Então se você tá num lugar e escuta o seu nome, você vai olhar e vai virar, né? A gente não consegue fazer isso porque muitas pessoas têm nomes diferentes, né? Mas você tem que falar da dor. Então você fala, ops, e a dor da pessoa, entendeu? Ela vai, opa, essa mensagem para mim é disso que eu tô precisando. Por exemplo, você tá com dor no coração. Chega um cara e fala, eu sou cardiologista. Ou você, cara, escutei que o cara é cardiologista. Vou lá falar com ele. Agora se o cara fala, eu sou clínico geral, sou ortopedista, não sei o quê, a probabilidade de você ligar é menor. Então você tem que, ao máximo, focar a sua mensagem em uma única pessoa para que ela pense, epa, isso aqui é para mim. Tá? Se você tá gostando desse vídeo, cara, dá o like, comenta aqui embaixo se você discorda. Não, acho que a gente tem que falar com todo mundo mesmo e vamos nessa, porque uma hora eu vou chegar lá, né? É como pegar um monte de bolinha, tacar assim, uma hora ela vai cair no lugar. É contigo mesmo, né? O ponto é, a gente vai errar. O marketing é muito difícil a gente acertar na primeira mensagem, a gente vai errar muito. Se a gente tacar todas as nossas bolinhas de uma vez só, que é o nosso dinheiro aqui, depois como é que você vai ter dinheiro para comprar uma nova bolinha para atacar? Por isso, quando a gente foca numa mensagem, a gente tacou uma bolinha. Não, peraí, outra bolinha. E a gente tem várias tentativas para repetir aquela mensagem, para repetir aquele estímulo daquele jeito do nosso posicionamento. Então, a repetição e a tentativa e erro, ela fica muito mais fácil, inclusive, quando você está nichado. Ó, tem outro trecho aqui que fala, domine um nicho e depois repita o processo em outro e depois em outro, mas nunca tente fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso dilui sua mensagem e a força do seu marketing. Acho que isso resume bem a ideia do vídeo, tá? Gente, branding, fazer essas várias mensagens é para empresa grande. Esse vídeo aqui, se você está aqui até agora, porque você tem uma empresa de médio ou pequeno porte e está faltando grana. Beleza? Faz isso. Se concentra, sofra. Eu tô falando isso porque eu passo por isso, tá? Eu sofro, ai meu Deus, não, mas meu produto é tão bom, eu sei fazer tanta coisa, por que eu preciso ficar numa coisa só? Eu sofro real. Esse vídeo é uma terapia pra mim, mas depois que eu apliquei isso, cara, todos os meus clientes começaram a voar. Beleza? Cara, eu não me apresentei no início, meu nome é Márcio Grilo, eu tô aqui começando a minha jornada no YouTube, se eu não me engano esse é meu vídeo 30, 31. Conta aqui nos comentários se tá legal, se tá bom, o que eu preciso melhorar. Grilo, pô, isso aqui tá legal, isso aqui tá mais ou menos. Dá um like, diz realmente se você gostou, o like me ajuda demais, ajuda a divulgar, ajuda eu continuar produzindo isso aqui, porque de novo, assim como é muito difícil se concentrar numa mensagem, é muito difícil vir aqui e fazer os vídeos no YouTube pelo tempo que a gente tem, pelo desenvolvimento, pela dificuldade que é, e eu tô me botando nesse desafio de fazer pelo menos 2 vídeos por semana. Então dá o like aqui, me ajuda, se inscreve no canal e comenta se você discorda de alguma coisa e comenta qual é o seu serviço, o seu produto e o que você atende, e a gente pode tentar fazer junto aqui o exercício desse livro, te ajuda aqui nos comentários, beleza? É isso. Eu gosto muito de uma frase que eu tenho tomado para mim, que é: todo sonho é um projeto,
né? Bota esse projeto na... Estrutura teu sonho. Vou fazer melhor, ó. Eu tô, como eu te falei, né? Eu tô nesse início e tô tentando achar aqui, e já vou deixar isso bem gravado aqui para ficar nesse dia. Hoje é dia 17/4/2025. Eu tô tentando achar um final para os meus vídeos. E o que eu acho de verdade é que realmente tudo na vida é um projeto, né? Então a gente precisa transformar nossos sonhos em projetos para a gente poder ficar mais fácil, ficar mais perto da realização. E tô tentando achar esse sloganzinho final do meu vídeo, essa coisa assim. Eu tenho já um, que é: meu nome é Márcio Grilo, né? Então eu sempre falo o que eu vou dizer aqui no final, mas eu quero uma frase antes que represente a mensagem que eu quero passar. Eu acredito muito que o marketing, ele é organização, né? Não é só puramente criatividade, é você ter um sistema que você possa saber exatamente o que você vai fazer a partir de uma próxima ação mecânica. Isso é transformar sonhos em projetos. Tá, beleza, eu tenho o sonho de atingir X tanto de faturamento, eu tenho o sonho de me tornar isso aqui. Beleza, quais são os passos que você tem que fazer? Então, quais são os projetos que você tem que montar para chegar nesse sonho? Então, cara, transforma seu sonho em projeto. Vamos lá. E a frase que eu sempre gosto de falar é: bora dar nossos pulos. Valeu, obrigado.